Graça e paz, bom dia, Deus abençoe a todos. Estamos falando sobre a parábola das árvores. Estamos aqui no livro de Juízes, no capítulo 9. Nós temos aqui a figura de um dos filhos de Gideão. Gideão é um dos personagens importantes, né, no período do Antigo Testamento, registrados no livro de Juízes, período em que não havia rei em Israel, ainda não havia rei, o primeiro rei de Israel foi Saul, e Josué, já após a morte de Josué havia morrido e durante um longo período não se levantou rei em Israel. E o livro de Juízes, ele dá o tom desse período. Não havia rei em Israel e cada um fazia o que bem entendia, tá? Cada um seguia a sua própria consciência. Isso querendo dizer, deixar claro que o povo foi deixando de seguir o caminho proposto por Deus através de Moisés e através de Josué. Sem uma liderança forte, sem uma liderança firme, o povo relaxou do pacto com Deus, das suas obrigações espirituais. Inclusive, deixou fragilizado a aliança entre as tribos, as famílias. Então, o livro de Juízes apresenta inúmeros libertadores que atuaram em regiões diferentes do território de Israel. Os inimigos daquele período nem sempre dominavam todo o território, tá? Mas dominavam algumas áreas, algumas tribos, algumas regiões. E Deus levantava juízes ou libertadores militares naquele período. E Gideão foi um desses homens, realizou um grande livramento, uma batalha da qual nós já falamos, em que Deus sagrou-se o vencedor através de Gideão. O povo, eufórico, já querendo ceder aos costumes dos povos em volta, o povo de Israel, quis fazer de Gideão o seu rei, o seu primeiro rei. Gideão não aceitou, Gideão recusou. Tá? Gideão recusou, Gideão não aceitou ser rei. O fato é que Gideão foi pai de 70 filhos, ou seja, ele teve dezenas de esposas. Dezenas de esposas teve Gideão. E um desses filhos, o Abimeleque, era filho de Gideão com uma mulher de Siquém. A Bíblia retrata essa mulher como uma serva ou como uma escrava. A cidade de Siquém, ela faz parte da história dos patriarcas. Abraão, quando peregrinou em direção à terra, por aquela terra, ele passou por essa região. Abraão não habitou em cidades, né? Mas Abraão passou por essa região. Posteriormente, nos dias de Jacó, nos dias de Israel, quando ele retornava das garras, por assim dizer, de Labão, quando ele retornava para as tendas de seu pai, Jacó foi marcado nesse período de retorno pelo medo, pelo medo. Ele teve medo do irmão, até que fizeram as pazes. Depois ele teve medo do seu pai e a Bíblia registra que ele demorou em retornar para as tendas do seu pai. Ele permaneceu um longo período nas proximidades dessa cidade, nas proximidades de Siquém, uma região fértil, uma região ali que podia sustentar a família, o gado, as posses de Jacó. Essa demora em retornar para o lar, em retornar para a casa, em obedecer plenamente a Deus, fez com que uma tragédia ocorresse na história, na história da família do patriarca. A jovem Diná, a filha de Jacó, encantada com a vida da cidade, aproximou-se das jovens, ou seja, fez amizade, se aproximou. Isso acabou resultando em que ela fosse vítima de um estupro. Um estupro praticado pelo filho do líder, o jovem chamado Siquém, o mesmo nome da cidade, o jovem
jovem filho de Amor, que naqueles dias era o líder, encantou-se pela Diná e não se controlou, não se conteve e a estuprou. A Bíblia relata que foi um estupro. Alguns comentadores dão uma aliviada, dizendo que ela foi seduzida, estuprada, né? Coloca entre aspas lá um hífen, seduzida, estuprada, que não foi um ato violento ou contrário à sua própria vontade. Mas a palavra estupro caracteriza o ato violento em que a mulher não desejava ou não consentia, um ato sexual praticado sem o consentimento da mulher, mediante violência ou uma grave ameaça, tá? Foi o que aconteceu com a jovem Diná. Mas a Bíblia relata que esse rapaz, que era considerado o mais nobre da sua família e do povo ali, ele talvez tenha se arrependido, talvez tenha se apaixonado, ou talvez tenha caído em si e consciente da gravidade do ato que praticou, ele tentou reparar. Ele pediu ao pai que propusesse o casamento. Ele quis reparar o ato violento com o casamento. Historicamente, se a família assim o consentisse, o casamento era a reparação pela sedução ou pela sedução barra estupro, como queiram dizer. Havia sim essa possibilidade, considerando que naqueles tempos a família, os irmãos, era muito forte. Os irmãos tinham responsabilidades em relação às irmãs. As mulheres da família estavam sob a responsabilidade maior dos irmãos do que dos próprios pais, enquanto solteiras. E quando casadas, os irmãos permaneciam responsáveis por elas, muito mais do que os maridos. Então essa é a beleza da família, que se protege, que se une, que não se abandona, que não se larga, que estão próximos, que tem lá os seus problemas, que tem lá as suas desavenças, mas um luta pelo outro, um defende o outro, tá? Querem permanecer família. Então, os irmãos eram responsáveis pela jovem Diná. Eram responsáveis. Quando o pai do jovem Siquém procurou o Jacó para propor o casamento, ele ficou em silêncio, pediu que aguardassem a chegada dos irmãos, porque Jacó teve medo. Nesse período, ele é marcado pelo medo, pela dúvida, pela demora. Os irmãos, ao saberem do ato, ficaram revoltados, indignados, principalmente Simeão e Levi. Olha que Levi depois é a linhagem sacerdotal levítica, tá? E Simeão e Levi foram separados no território de Israel por serem considerados por Jacó excessivamente agressivos, muito violentos. A uma família foi dado o sacerdócio, a outra ficou ali junto com a tribo de Judá. Simeão não se separou, ficou ali junto com a tribo de Judá posteriormente. Mas os irmãos de Diná, revoltados que ficaram, propuseram um estratagema. Maldosamente, disseram que só poderiam aceitar o casamento no caso de Siquém e o pai dele, todos os homens da cidade, aceitassem a circuncisão, se tornando um só com a família de Jacó, um só com a família de Israel, um só povo. Tá? Mas isso não foi a intenção verdadeira deles. Muito embora Amor e Siquém tenham aceitado e tenham praticado a circuncisão. E todos os moradores de Siquém, todos os homens, tenham praticado a circuncisão. A Bíblia declara que ao terceiro dia, quando era mais forte a dor, não a dor do ódio e da revolta, mas a dor decorrente da circuncisão, ou seja, as pessoas estavam desamparadas, né? Não estavam pensando
numa possível agressão. Simeão e Levi, obviamente acompanhados de bandos armados, invadiram a cidade, mataram o príncipe, mataram todos os homens da cidade, saquearam a cidade e, assim, vingaram o estupro, ou vingaram a própria irmã, Diná, que significa julgada ou vingada. E Diná passou a viver ali como, não como solteira, passou a viver como viúva junto ao seu pai e aos seus irmãos. Essa é a tragédia que marca a história do povo de Israel. Nós vemos aqui agora, séculos depois, no tempo dos juízes, um mestiço, por assim dizer. Muito embora o povo de Israel, o povo judeu, não são filhos, as tribos decorrem da união de Jacó com 4 mulheres, 2 irmãs e 2 servas. 2 servas, tá? Então, essa preocupação com uma pureza não é a mesma que ocorreu historicamente nas regiões da Europa, esse pensamento aí racial, tá? Porque eram 2 irmãs e 2 servas, então era um povo, e parte também estiveram no Egito. Pelo menos Manassés e Efraim viveram no Egito, eram filhos de José, com uma mulher egípcia, com a filha de um dos sacerdotes. E certamente seus filhos eram casados com mulheres egípcias. Então, o povo de Israel não era necessariamente esse povo preocupado com uma pureza étnica, e sim com uma descendência, com uma linhagem familiar. E o que marca isso para nós? Muito provavelmente, esse povo de Siquém celebrou um pacto com ou Gideão ou com os líderes tribais ali, e essa cidade permaneceu, é uma cidade murada, é uma cidade fortaleza, é uma cidade santuário. Tinha uma torre, ou seja, para defesa, para proteção, e tinha um santuário subterrâneo também para os cultos, para a adoração. Eles adoravam Baal-Berite, que é chamado o Senhor do Pacto. Muito provavelmente, do pacto entre os moradores ou habitantes de Siquém com o povo israelita, com os judeus, tá? Ou uma maneira de apresentar o seu culto pagão, o seu culto ao deus cananeu Baal, como similar ao culto ao Deus do pacto, ao Deus da aliança, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel. Sabe, essa ideia, esse conceito aí, só muda o nome, mas é o mesmo Deus. Nós adoramos o seu Deus de um modo um pouco diferente, mas é o mesmo Deus, né? O sincretismo, talvez uma tentativa de sincretismo, na qual parte dos habitantes de Israel, naquela época de Judá, haviam aderido. Esse ambiente é interessante, esse ambiente mostra que a relutância, tal qual nos dias de Jacó, a relutância de Jacó em retornar às tendas do seu pai criou uma tragédia familiar. A relutância de Israel como nação em obedecer rápida e plenamente a Deus, demorando em eliminar ou afastar os cananeus daquela terra, ou seja, tomar a posse definitiva daquela terra. Porque nem tudo era extermínio, tá? As pessoas, diante da ameaça da guerra, nem todos ficavam. Boa parte faziam suas malas, pegavam a mulinha e iam para outras regiões, para outras cidades, para o mundo próximo, e eram absorvidos por outras culturas. Siquém permaneceu. Isso denota a demora do povo, da aliança com Deus, do povo, do pacto com Deus, cumprir o que havia sido proposto e estabelecido. Por quê? Porque era lucrativo. Porque era interessante
ter aquela cidade, cidade santuário, cidade fortaleza, normalmente são objetos de peregrinação, de intenso comércio, tem lucros, são ambientes lucrativos, sem querer ofender, mas essa é a realidade. Toda a toda cidade santuário, cidade origem, acaba se tornando alvo de, hoje chamam turismo religioso, mas os religiosos chamam de peregrinação, tá bom? E toda peregrinação envolve movimentação financeira. Então era interessante ali para o Gideão ou para os antecessores, ou mesmo no dia de Josué, deixar aquela cidade intacta com seus habitantes, porque eles tinham lucros, porque eles recebiam tributos, impostos, e muito provavelmente eram abastecidos com serviços, inclusive escravos, tá? Porque a Bíblia fala que Abimeleque era filha de uma mulher de Siquém. E esse argumento é usado pelo próprio Abimeleque para convencer os moradores, os anciãos de Siquém, a financiarem a revolta dele, a rebelião dele contra os seus 70 irmãos. Abimeleque recebeu prata do templo do santuário de Baal-Berite, alugou homens, montou ali uma tropa, um pequeno grupamento, pequeno não, um grupamento, um exército, e assassinou os seus irmãos, escapando somente Jotão. E Jotão proferiu, então, essa parábola, esse apólogo, a chamada parábola das árvores. E essa parábola das árvores, ela tem em si críticas, por assim dizer, ao próprio povo de Israel e também aos moradores de Siquém. Tanto judeus quanto os moradores de Siquém estão envolvidos nessa parábola. E Jotão ele conclui essa parábola invocando a justiça, invocando um julgamento divino sobre Abimeleque e sobre os siquemitas. Saia fogo de Abimeleque e consuma Siquém, saia fogo de Siquém e consuma Abimeleque. Tem esse caráter aí, podemos dizer profético? Eu não sei se a palavra profética cabe. É uma parábola, ela não é tão elegante, ela não é tão bem desenvolvida. Alguns acreditam que ela não passa de uma fábula ou de uma alegoria, talvez uma alegoria ou uma fábula. Mas nós vemos nisso as limitações do jovem Jotão e o seu estado de revolta, de ódio. E ele está pensando em termos de vingança, mas este evento trágico é usado por Deus para que o que por Deus foi proposto ocorresse. Tá? Porque no fim da história aqui, os moradores de Siquém traem Abimeleque, estabelecendo como novo líder um novo aventureiro que chegou por aquelas áreas. Abimeleque ataca a cidade, destrói a cidade e depois acaba também sendo morto. A cidade depois é destruída como era costume da época e costume que durou durante muitos séculos depois e milênios, né? A cidade jogaram sal na cidade para que se tornasse uma região, pelo menos da cidade, infértil, que nada ali prosperasse. Mas posteriormente essa cidade foi reedificada novamente, tá? Os samaritanos lá reergueram essa cidade. Essa cidade foi levantada e ela permaneceu na história de Israel. Ela permaneceu fazendo parte integrante da história de Israel. Inclusive quando separaram as tribos de Judá e as demais tribos. Eu achei interessante apresentar esse aspecto aqui da parábola, porque não foi a primeira tragédia ocorrida em Israel, sempre relacionado com a demora em obedecer a Deus, com a demora em aceitar que o plano e o propósito de Deus é a expressão justa, santa e correta da verdade dele, sendo o caminho estabelecido por ele, para que o
povo dele possa viver em paz. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e conceda paz, muita paz.